Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Isaac, mais uma vez aqui direto do Espaço Quino para mais uma aula sobre roteiro, a convite aí do meu amigo Edson Almeida. E como a gente falou na primeira aula sobre estrutura de roteiro, na segunda aula eu falei sobre a realização, e o roteiro do meu primeiro curta, Intervenção. Nessa terceira aula eu pensei em aprofundar um pouquinho mais sobre questões relacionadas ao tema, aos personagens e sobre como a gente pode fazer para produzir um roteiro, para ver um roteiro sair do papel e chegar na tela, né? Esse processo de produção, como que a gente pode tentar viabilizar a produção de um roteiro. Então eu queria começar com uma frase do Ernest Hemingway, que ele diz o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado, nós enquanto autores, seja de livros ou roteiros, narrativas, literárias ou audiovisuais, a gente tem que tomar cuidado para os personagens não serem caricaturas, não serem caricatos. A gente vê muitos filmes, muitas histórias onde os personagens são caricatos. E a gente tem que dar autenticidade para esses personagens. A gente tem que criar personagens que a gente vai se identificar, que parece alguém que a gente conhece, um personagem complexo, porque as pessoas no mundo real são assim, as pessoas são complexas, Existem milhões de detalhes que compõem a personalidade de uma pessoa e os personagens devem ser assim também, complexos. Então, a gente, levando em conta esse recado do Hemingway, a gente parte para pensar a nossa história, o nosso filme. E uma das coisas que vem em mente é o que é mais importante, a história ou o personagem? Essa é uma pergunta que já vem sendo feita há bastante tempo. E a maioria dos autores, a maioria dos roteiristas vão dizer para você que o personagem é mais importante que a história. Isso talvez seja uma surpresa para você, se você está começando a estudar roteiro agora, mas é uma questão que é meio consenso entre os profissionais. O personagem acaba sendo mais importante do que a história. E eu acho que o tema acaba sendo tão importante quanto os personagens. A história em si, ela é criada e definida através das escolhas, das ações dos personagens, do protagonista principalmente. Então por isso que muitos autores defendem essa teoria de que o personagem é mais importante que a história. Inclusive essa discussão já remonta desde a época de Aristóteles, quando ele escreveu o primeiro tratado sobre estruturas narrativas lá na Grécia Antiga, que foi o Poética. Naquele momento, o Aristóteles defendeu que a história é mais importante que o personagem, enquanto que depois vários autores vieram a discordar dele e hoje existe uma corrente que defende o contrário, que o personagem é mais importante, como eu falei. Então, vamos primeiro deixar claro qual que é a diferença entre a história e a trama, como nós vimos na primeira aula. A história é a sequência de eventos que compõem uma narrativa. A trama é a maneira com que você ordena essa sequência de eventos. Você não precisa necessariamente ter uma história linear, como nós conversamos na primeira aula. Você pode começar ela no fim e depois ir para o começo e depois inserir flashbacks. Então a trama é a maneira com que você monta a sua versão daquela história. Então, tendo entendido essa diferença, vamos seguir adiante e vamos falar um pouco mais sobre como que a gente pode criar personagens interessantes e como que os personagens devem funcionar dentro de uma narrativa.
O Robert McKee diz uma coisa interessante. Ele diz que as pessoas querem personagens memoráveis, complexos e fascinantes, e que a história é só um lugar para pendurar esses personagens, que o que as pessoas mais estão interessadas é nos personagens. E isso, partindo desse princípio, a gente tem uma noção da importância que tem o personagem, porque é tão complexo a criação de um personagem que acaba sendo mais difícil do que a criação da história em si. Por quê? Porque o personagem ele pode ter milhões de detalhes, milhões de pequenas coisas que vão compor o todo desse personagem, e nós, enquanto pessoas, achamos isso interessante, essa composição, né? É nos detalhes que está o interesse do público por um personagem. Tem um outro autor que ele diz que o espectador ele esquece a história, mas ele não esquece um personagem interessante, ele não esquece aquele personagem que chamou a atenção dele, que é composto por detalhes que pegaram e chamaram a atenção dele ali. Isso é inesquecível. Quando você se conecta com o espectador dessa forma, quando você cria um personagem com quem o espectador se identifica, ele jamais esquece aquele personagem. A história, daqui a um ano, talvez ele vai ter esquecido completamente, mas aquele personagem com quem o espectador se identificou, ele se torna inesquecível para o espectador. Quando a gente vai criar um personagem, a gente tem que entender que existem 3 instâncias que os personagens precisam ser criados, né? Precisam ser definidos. Existe um perfil psicológico, um perfil físico e um perfil social, né? No perfil psicológico está relacionado ali com a personalidade, as manias, o comportamento daquele personagem. O perfil físico está relacionado com se ele é alto ou magro, a cor do cabelo, a cor dos olhos, se ele é baixo ou alto, etc. E o perfil social também é muito importante. Qual que é a posição que ele se encaixa na sociedade, né? Se ele é de classe alta, se ele é de classe média, se ele é de classe baixa. Então, onde ele mora, se ele mora na periferia, ou se ele mora numa cidade grande, se ele mora num bairro afastado, num subúrbio, num condomínio fechado, ou se ele mora num prédio no centro da cidade, ou se ele mora em um condomínio de classe média baixa, enfim, são várias possibilidades, né? Existem essas 3 instâncias definem o personagem e existem várias possibilidades para cada uma delas. Então você precisa definir o seu protagonista, o seu personagem nessas 3 instâncias. Para começo de conversa, perfil psicológico, perfil físico e o perfil social. Então, nesse momento que você está criando o seu protagonista, você já tem que saber o tema do seu filme, né? Porque o protagonista tem que ser um reflexo desse tema, dessa questão central que você pretende abordar no seu filme. Além disso, o protagonista ele pode exercer uma diferente função na narrativa, né? A narrativa ela pode surgir do protagonista, ou o protagonista pode estar inserido em um contexto e ser alterado pela narrativa, né? Então o protagonista ele se relaciona com a narrativa de uma forma mais ativa ou de uma forma mais passiva. Mas nesse momento você precisa ter claro qual é o seu tema. Você precisa entender quem que é o seu protagonista, definir o perfil do seu protagonista nessas 3 instâncias que eu comentei, para então a gente começar a pensar na trama, né? E lembrando que a trama ela é criada a partir das decisões do protagonista. Então você sabendo quem é o seu protagonista, sabendo o tema que você quer tratar, você vai ter mais facilidade para desenvolver a trama do seu filme. Nesse momento é importante a gente lembrar que existem certos modelos de personagem, né, que são os arquétipos.
Você, quando está criando um personagem, às vezes você tira diferentes ideias de diferentes lugares, mas a gente precisa entender que normalmente existem certos moldes de personagens dos quais a gente pode partir para criar personagens interessantes, né? São moldes usados e provados eficientes ao longo de séculos na narrativa, na história das narrativas, né? Seja literatura, seja teatro, seja audiovisual. Então, você estudar um pouco sobre quem são os arquétipos pode te ajudar bastante nesse momento inicial de criação de um protagonista, né? Lembrando que alguns dos principais arquétipos são o herói, o inocente, o explorador, o homem comum, o sábio, o rei, o guerreiro, o criminoso, etc. Esses arquétipos, eles contribuem com algumas diretrizes para o comportamento desses personagens, né? Por exemplo, o aventureiro é naturalmente curioso, né? Como, por exemplo, um personagem como Indiana Jones, como Sherlock Holmes. É um personagem que vai querer descobrir as coisas, vai investigar e vai querer chegar aonde ninguém chegou, encontrar a verdade por trás das aparências. Então, isso pode ajudar você a moldar o comportamento do seu personagem, quando você entende a qual arquétipo ele pertence. Mas você não precisa necessariamente ficar preso a um arquétipo. Um personagem, ele pode inclusive mudar de arquétipo ao longo de uma narrativa, né? Você pode brincar combinando arquétipos diferentes e na evolução do seu protagonista ao longo da narrativa, ele pode extrapolar as características de um arquétipo específico e entrar em outros arquétipos. Então você não está preso. O arquétipo não é uma maneira de prender a personalidade, prender a criação do protagonista ou do personagem. Pelo contrário, é justamente para oferecer diretrizes que vão ajudar no desenvolvimento desse personagem. Então, uma vez que você definiu o arquétipo do seu personagem, você então vai moldar ele e deixar ele original, único, para que ele não seja como outros personagens dos outros filmes que contêm aquele mesmo arquétipo, né? Então, a partir daqui começa um trabalho mais específico de criação, que é dar as especificidades, né? Criar os detalhes que vão compor esse personagem, esse protagonista ou esse personagem. A motivação central, né? O objetivo principal do protagonista, que está relacionado ao tema com o qual você escolheu trabalhar e está relacionado com a história em si, deve ser a primeira coisa que você tem que saber sobre o seu personagem, né? Porque é a partir dali que a trama vai se desenvolver, é a partir dali que você vai criar a sua história. Então, qual que é o objetivo central do seu protagonista, né? Onde ele está, onde que é o universo desse protagonista, o que acontece que vai fazer com que ele busque esse objetivo? Será que ele está ali vivendo a vida dele calmamente, de repente alguma coisa acontece que transforma a vida dele ou arrasa a vida dele e faz com que ele saia em busca de resolver aquele problema ou de atingir um objetivo, de consertar o que aconteceu? Bom, enfim, ali a gente está entrando em umas questões que a gente falou na primeira aula, né, sobre o primeiro ato, mas o objetivo central do protagonista tem que estar claro para você, e a partir daqui você vai justamente desenvolver a sua trama e o seu personagem simultaneamente, criando as características, né, os detalhes, as especificidades do seu protagonista e dando uma voz a ele, dando um comportamento a ele, fazendo ele tomar atitudes e ações que vão fazer a trama evoluir. É interessante também pensar no backstory, né, desse protagonista. O que aconteceu antes do filme começar? Qual que é o passado desse protagonista, né? Será que ele tem um segredo? Será que ele tem um trauma? A gente pensar nisso é interessante porque isso ajuda a gente a mapear as fraquezas desse personagem, os objetivos, as inseguranças desse protagonista.
Agora o nosso trabalho é deixar esse protagonista autêntico, né? A gente dá um senso de autenticidade para esse protagonista, porque a gente não quer cair no clichê, a gente não quer criar um personagem que é comum, a gente quer criar um protagonista, um personagem que é único. Então a gente dá defeitos para ele, dá características particulares, vão fazer esse protagonista mais identificável, né? As pessoas vão se identificar mais com esse protagonista. Então, se você der uma característica para ele, por exemplo, ele é uma pessoa impaciente, ou ele é uma pessoa impulsiva, ou ele é uma pessoa... Bom, enfim, aí está justamente o segredo, você criar facetas para esse protagonista, para esse personagem, você encontrar maneiras de diferenciar ele dos outros personagens, dos outros protagonistas de outros filmes, dos outros arquétipos, né, dos outros personagens que usam aquele mesmo arquétipo. Esse é o desafio, você deixar o seu protagonista único. E agora a gente tem que pensar também no arco narrativo desse protagonista, né? O arco narrativo está relacionado com de onde ele sai e para onde ele vai, onde ele está no começo do filme e onde ele está no final do filme. Então, se você for parar para pensar, em vários filmes, ele está em locais totalmente opostos, ele está em posição totalmente opostas no começo e no final do filme. Isso quer dizer que ele percorreu um longo caminho, ele percorreu todo um arco narrativo para chegar naquele local onde ele chegou no final do filme. Então, um protagonista, ele vai evoluir, assim como a gente evolui ao longo da nossa vida, ao longo dos dias, dos meses, dos anos, a gente aprende, a gente evolui, o protagonista acontece a mesma coisa. Ao longo daquela narrativa, ele vai evoluir, ele vai sair de onde ele está e vai para um outro lugar, ele vai se transformar numa pessoa melhor, né? Todos nós queremos nos transformar numa pessoa melhor. Então você criar um arco narrativo, né? Uma trajetória que vai propiciar evolução para esse protagonista é muito interessante, isso vai deixar o seu protagonista interessante. Então, como você cria esse arco narrativo? Primeiro você dá um objetivo para esse protagonista e você cria obstáculos para ele atingir esse objetivo. E para cada obstáculo você vai ter um conflito. E através da superação de conflitos, um por um, esse protagonista vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, vai se transformando numa pessoa melhor. Até que no final ele tem uma grande transformação, que é a passagem do segundo para o terceiro ato, como nós falamos na primeira aula, né? E ali ele se encontra em um local diferente de onde ele jamais esteve na vida dele, o oposto de onde ele estava no começo. E quando a gente pensa em conflitos, a gente tem que lembrar os tipos de conflito também. Nós podemos ter um conflito com nós mesmos, nós podemos ter um conflito com o outro, com uma namorada, com uma esposa, um conflito entre amigos, um conflito em família, um conflito com o chefe, por exemplo. Nós podemos ter um conflito com instituições, com escola, com trabalho, com a justiça, conflito com as forças supernaturais, etc. E muitas vezes os protagonistas estão lidando com diferentes camadas de conflito, né? Muitas vezes existe um conflito interno, um conflito, vamos dizer, mais íntimo, relacionado ali à família, ao relacionamento, e existe um conflito no trabalho, por exemplo. Então o protagonista muitas vezes está lidando com diferentes camadas de conflito, e isso deixa esse protagonista mais complexo, né? Deixa a evolução desse protagonista mais interessante. O uso da narração pode ser interessante para aproximar o protagonista, né, o personagem do espectador, né? Vários filmes fazem uso da narração de uma forma muito interessante. Você consegue dar uma nova dimensão para a narrativa se você usar a narração de uma forma interessante, né? Então fica aí essa dica.
E você não deve pensar também só no seu protagonista, você tem que pensar em todos os personagens do filme como uma rede de personagens, onde eles estão interligados e todos eles refletem o tema, o conflito central do protagonista, né? Todos eles podem ser comparados ao protagonista e através dessa comparação você consegue distinguir o protagonista ainda mais, você consegue deixar ele ainda mais único se você tiver outros personagens que são diferentes dele na mesma narrativa, interagindo com ele e relembrando a ele a questão central do seu objetivo, né? O tema central do filme. Isso te ajuda a diferenciar ainda mais o protagonista e, claro, todos os personagens devem ser complexos também, devem ser valiosos. Isso faz com que o filme fique mais rico. Agora, o que realmente faz um personagem interessante são os detalhes, né, que compõem esse personagem, né? Pensa nos detalhes. Como é que é a geladeira desse personagem? Como é que é a estante de livros desse personagem, o que ele lê lá, o que ele tem, quais livros que ele tem lá, como é que é o armário de remédio desse personagem. Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua própria individualidade e os protagonistas, os personagens também devem ser assim. Cada pessoa tem as suas próprias manias, né, os seus tiques. E quando você enriquece um personagem com esses detalhes, você transforma ele em um personagem único. E isso faz com que o espectador se identifique com esse personagem. Como a gente falou, às vezes ele vai esquecer da história daí 6 meses, mas aquele personagem ele vai lembrar daqui 6 anos, daqui 60 anos, talvez ele ainda se lembre dos detalhes que compõem aquele personagem, porque isso acaba sendo às vezes mais memorável para o espectador, né? Porque ele se identifica com aquele personagem através daqueles detalhes. Então, a verdade está nos detalhes, né? A autenticidade está nos detalhes. A gente não consegue explicar direito como e porquê, mas é tão complexo, né? O ser humano é um ser tão complexo que a gente consegue ter essa infinidade de detalhes em cada pessoa e é isso que faz um personagem interessante. Então, como criar um personagem interessante? Você tem que prestar atenção nas pessoas, né? Você tem que observar, como a gente falou, o bom escritor ele é um bom observador. Repara como que as pessoas comem, como que elas caminham, como que elas se comportam. Cada pessoa tem o seu próprio jeito individual. Se vê alguma coisa interessante, anota, faz anotações sobre comportamentos específicos, sobre detalhes, sobre coisas interessantes, sobre a maneira com que a pessoa come um ovo, por exemplo, e anota aquilo. E quando você for criar um personagem, você olha nas suas anotações e você procura o que vai combinar com aquele personagem, né? O que pode ser usado para enriquecer aquele personagem. Então essa é a maneira com que os autores escrevem bons personagens, né? Observando as pessoas no mundo real, em busca dessa autenticidade que a gente encontra no mundo real. Se você conseguir extrair um pouquinho dessa autenticidade que está no mundo real e colocar isso num filme, já é suficiente para fazer esse filme muito interessante, para fazer esse personagem ser muito interessante. Ok, então vamos falar um pouco agora sobre como a gente consegue produzir um filme, como a gente consegue tirar um roteiro do papel e filmar. Esse é um trabalho que pode ser bem complexo, porque a filmagem envolve dezenas de profissionais, envolve um custo alto, enquanto que para escrever um roteiro você precisa, claro, de tempo e um computador. Mas para filmar, para produzir um roteiro, você precisa de outras pessoas, né? O cinema é um trabalho coletivo, é um trabalho que envolve tecnologia, que envolve outras pessoas. Normalmente você precisa de outras pessoas para fazer um filme. Então, no Brasil, a gente tem um modelo de como as coisas funcionam no audiovisual, né? Você tem um modelo que é diferente de outros países.
Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem filmes que são comercializados no mundo inteiro. A gente assiste filme americano aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, então é mais fácil para um filme americano ter um retorno financeiro, enquanto que em outros países é muito mais difícil. Porém, é muito importante que o cinema seja incentivado, porque o cinema faz parte da cultura de um país. Então, muitas vezes, esses países que não conseguem produzir filmes que vão ter um alcance global, eles têm recursos, maneiras de incentivar uma produção local que são viabilizadas através de mecanismos de fomento, de editais, de apoio governamental, etc. A maioria dos países tem algum tipo de apoio à produção cinematográfica. Então, por causa disso que eu falei, porque o cinema faz parte da cultura de um país, né? O cinema, ele comunica os valores e a cultura de um país. Todo país tem que ter o seu cinema, né? Todo estado tem que ter o seu cinema, porque isso é a cultura de um povo. Então, quando a gente quer produzir um filme aqui no Brasil, a gente depende desses recursos, normalmente que são disponibilizados para a produção, através de editais, através de leis de incentivo. E o detalhe é que, normalmente, para você ter acesso a esses recursos, muitas vezes você tem que ser uma produtora, né? Você tem que ser uma empresa. Então, aí já cria uma dificuldade para o roteirista, porque o roteirista, enquanto profissional, enquanto autor, ele lidar com todas as questões que envolvem ser uma empresa, uma produtora audiovisual, existe uma certa distância, né? Então, você que tem um roteiro, você quer produzir o seu roteiro, a minha dica é o seguinte: você deve procurar um produtor, né? Uma produtora. Agora, como encontrar uma produtora para o seu projeto? Eu acho assim que você tem que começar onde você está. Olha na sua cidade, quem são as produtoras que são ativas, né, que produzem audiovisual na sua cidade. Procure saber quem são essas pessoas. Em seguida, vai até essas pessoas, bate na porta, mostra o seu projeto, explica o seu projeto. Primeira coisa, tem que ter um roteiro que está amadurecido, né? E que você consiga explicar ele em poucas palavras, que ele já esteja, né, conciso, que você tenha uma sinopse curta, concisa e simples que possa ser explicado. E aí você explica o que você quer fazer para esse produtor, e aí ele pode eventualmente te ajudar a tirar esse projeto do papel. Mas não vai ser assim, que ótima a sua história, me dá aqui que eu vou fazer esse filme, ou vamos fazer esse filme juntos. Não é bem assim. Muitas vezes o roteirista ele tem que arcar com uma boa parte do trabalho também, porque o produtor, ele normalmente tem os seus próprios projetos, ele não pode simplesmente abandonar tudo que ele tem que fazer para tentar viabilizar o seu projeto. Então, ele pode te ajudar, mas boa parte do trabalho tem que ser feito por você também. Ou seja, você precisa entender de editais, você precisa entender quais são os documentos necessários para fazer uma inscrição em um edital. E não é só o roteiro, você precisa normalmente de um texto que se chama a visão do diretor, né, ou a proposta de direção. Esse texto vai descrever ali o que você pretende realizar naquele filme, considerando que você pretende dirigir esse filme, né? Se você encontrou alguém disposto a dirigir, um diretor que você conhece, que tem interesse em dirigir, e você tem interesse em ceder o seu roteiro para essa pessoa dirigir, então essa pessoa pode te ajudar nesse trabalho. Mas se você mesmo quer dirigir o seu roteiro, você precisa entender como criar uma proposta de direção, né? Então o que é isso? Você vai falar, não, esse filme aqui é sobre o assunto tal, eu pretendo abordar a vida de um personagem assim, assim, assado, onde acontece isso, isso e isso, ele está envolvido numa situação com esse contexto,
e aí você propõe ali a forma com que você pretende expor o tema, citando as referências que você tem, referências de narrativa, referências visuais, referências fotográficas, direção de arte, e aí já envolve um pouco mais outros departamentos da produção cinematográfica, né? Além disso, normalmente eles pedem um perfil dos personagens, que é um texto escrito à parte, onde você vai descrever brevemente o perfil de cada um dos personagens. Então esses documentos compõem o projeto literário, que a gente chama, que é o roteiro, a proposta de direção, o perfil dos personagens, a visão do diretor, né? Agora, existe uma outra parte do projeto que é um projeto mais técnico, que normalmente envolve você explicitar quais são os objetivos daquela produção, quais são as justificativas, questões de cronograma, questões de orçamento, questões de público. Então tem uma série de questões mais técnicas de produção que é justamente aí que o produtor pode te ajudar. Mas o quanto que ele pode fazer por você vai depender muito da realidade desse produtor, né? Eu mesmo, às vezes eu recebo contato de roteiristas que querem produzir o filme e às vezes eu ajudo eles a montar um projeto, mas é como eu falei, normalmente eu não consigo parar tudo que eu tenho que fazer para tentar viabilizar um projeto do zero, né? Eu preciso de ter um roteirista motivado, um roteirista que queira aprender a desenvolver aquela obra, aquele roteiro, aqueles textos para a gente atender as demandas de um edital, que envolve uma série de demandas de documentos, de textos, como eu citei anteriormente. Então o roteirista no Brasil, ele precisa entender um pouco de produção, e é muito comum também o roteirista também ser diretor. Por quê? Porque a gente tem um cinema autoral, no sentido assim de que muitas vezes o diretor, ele escreveu o próprio roteiro, né? Muitas vezes o diretor do filme, ele é o dono da produtora também. Às vezes eu mesmo, na minha vontade de ser diretor, eu acabei tendo que abrir a minha própria produtora, porque normalmente as produtoras que já existem já têm os seus próprios diretores, normalmente são os próprios donos das produtoras. Isso acontece no Brasil inteiro, não é só aqui em Goiás, não. Também nas cidades grandes, Rio, São Paulo, se você for ver, os donos das produtoras normalmente são os diretores, e os diretores contratam os produtores executivos, contratam os outros profissionais que vão compor a equipe e vão viabilizar as produções, né? Desde o ponto de vista de financiamento, editais, formatação de projeto até a execução. Então, um dos caminhos é esse, é você se tornar um produtor / diretor / roteirista e viabilizar os seus próprios projetos. É claro que para isso requer um aprendizado maior, porque você vai ter que aprender não só a escrever roteiro, que já é algo muito complexo, né? Você vai ter que estudar não só dramaturgia, que já é muito difícil, mas também produção e também direção e também todas as outras instâncias que compõem uma produção cinematográfica. Você precisa saber de som, de montagem, de distribuição, de tudo. Então acaba que esse é muitas vezes o caminho árduo do realizador brasileiro. A gente precisa muitas vezes se profissionalizar e se tornar uma empresa, abrir uma produtora para viabilizar os nossos próprios projetos. Se você tiver a sorte de conhecer um produtor que vai te ajudar a realizar o seu primeiro filme, isso é muito bom, mas talvez no seu segundo, terceiro filme, você talvez já tenha interesse em abrir a sua própria produtora, porque existem questões também patrimoniais nisso, né? A produtora, normalmente, ela detém os direitos patrimoniais da obra, isso quer dizer que ela fica com a maior parte dos recursos quando um projeto é viabilizado através de um edital, né? E também fica com os direitos daquele filme, que na distribuição, se o filme render dinheiro, o que não acontece com frequência, mas se o filme for um sucesso e render uma grana,
quem vai ficar com aquele recurso é o dono dos direitos patrimoniais, ou seja, o dono da produtora. O roteirista, ele detém os direitos autorais, mas esses direitos autorais não são necessariamente direitos sobre a obra, né? Isso depende da negociação com a produtora. Às vezes ele detém uma pequena porcentagem dos direitos patrimoniais, seja 2, 3%. Se o filme, vamos supor, for um sucesso de bilheteria, dependendo da negociação do roteirista com a produtora, ele pode ter direito a 2, 3% dos recursos, né, vindos daquelas exibições. Mas normalmente quem fica com 100% dos direitos patrimoniais é a produtora, porque é a produtora que tem o maior trabalho, né, para viabilizar uma produção. E a gente tem que lembrar também que nessa etapa de distribuição, a produtora muitas vezes não ganha mais recursos, ela não se remunera, ela normalmente se remunera durante a produção, porque na distribuição, quem vai ganhar dinheiro é o canal de televisão que comprou os direitos do filme, é a plataforma de streaming, é a distribuidora, é a sala de cinema. O filme em si, ele tem pouco valor financeiro para a produtora depois que ele está pronto. Só se for um filme que fez muito sucesso, que ele vai trazer bastante retorno, mas de maneira geral, as produtoras elas têm que se remunerar durante a etapa de produção, porque a etapa de distribuição ela não é garantia de recursos para a produtora. E muitas vezes, se o filme é produzido por exemplo, através de incentivo do fundo setorial, da Ancine, o que vier tem que ser dividido com o fundo setorial também, 50% do valor vai para o fundo. Então eles ficam também com uma parte dos direitos patrimoniais. Então tem uma série de complexidades, tem uma série de questões que envolvem essa parte aí de produção e de viabilização de filmagem de um roteiro, né? É uma parte bastante complexa, mas o aprendizado no audiovisual ele demanda mesmo um certo tempo para a gente entender todas essas complexidades. E no meu caso, eu comecei lá atrás simplesmente querendo escrever um roteiro e dirigir um curta-metragem. 10 anos depois, cá estou eu, sou dono da minha produtora, já realizei 2 curtas, um longa, estou mirando aí novos projetos, estou ajudando outras pessoas a realizar seus projetos e já se vão 10 anos aí de caminhada. Então assim, é um trabalho que é desenvolvido a longo prazo. Você não vai aprender tudo em 6 meses, tudo que você precisa aprender. Você vai aprendendo por etapas. São várias coisas que a gente tem que estudar. Roteiro, produção executiva, direção e por aí vai. Então assim, essa conversa aqui a intenção foi só de dar um recado para vocês que pretendem viabilizar a produção dos seus curtas. Afinal, do que adianta escrever um roteiro e deixar ele, né, no computador, deixar parado na gaveta? A ideia é a gente correr atrás e produzir. Se você pretende filmar o seu próprio curta de forma totalmente independente, eu acho que é uma boa também, eu já fiz isso. O que você pode fazer? Entre em contato com colegas que tenham o mesmo interesse, vai fazer um curso de cinema e você vai conhecer pessoas que têm o mesmo interesse que você. Chama essas pessoas para te ajudar. No cinema tem muito isso. Você pede ajuda, as pessoas te ajudam, depois elas vão pedir a sua ajuda e você ajuda elas. É um trabalho colaborativo, né? O cinema é um trabalho de equipe. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que chamar as pessoas e tentar viabilizar as nossas próprias produções, mesmo que seja sem orçamento. Não acho que você vai fazer um filme incrível se você vai fazer um filme de baixo orçamento já para começar a sua carreira como diretor, mas é sempre um grande aprendizado. Cada filme que você fizer, você vai aprender muito. Então, se você tiver a chance de produzir, de dirigir um curta-metragem de forma totalmente independente, às vezes até tirando dinheiro do próprio bolso, não vai ser dinheiro, não vai ser tempo perdido, não vai ser desperdício, você vai aprender muito também, mas não
queira começar já por aí. Você precisa primeiro estudar roteiros, estudar direção, estudar fotografia. Depois que você estudou um pouco, você se sente um pouco mais confiante, aí sim pode ser um momento de você querer realizar a sua própria primeira produção, né, independente, para então você ir tentando alçar voos mais altos, tentar editais, tentar parcerias com outras produtoras. Mas cada pessoa pode encontrar um caminho diferente para entrar no mercado. Depende muito de quem você conhece, de onde você está, da sua, vamos dizer, da sua teimosia também. Porque não adianta você mandar um currículo para uma produtora e falar que você quer trabalhar lá. A minha sugestão é, bate na porta, fala que você quer acompanhar o trabalho deles ao longo de uma semana, deixa eles te conhecerem, mostra as suas ideias aos poucos e assim, quem sabe, você pode ir se aproximando, né, dos locais que realizam o trabalho que você quer fazer. Bom, enfim, esse aí foram algumas dicas e um pouco da minha trajetória também, né, para compartilhar com vocês que tenham interesse em produzir os seus roteiros ou de ver os seus roteiros exibidos, né, numa tela de cinema ou numa plataforma de streaming algum dia. Ok? Então, com essa aula eu finalizo aqui essas 3 palestras que eu gravei aí para esse projeto, a convite do meu amigo Edson Almeida. Então, foi um prazer, quero agradecer aí ao Edson, agradecer a quem assistiu e fico aqui mandando um abraço para vocês. Até a nossa próxima oportunidade, nosso próximo encontro. Até lá!